Oi mundo! Hoje o vídeo é sobre paternidade e ele é um vídeo extremamente especial, eu acho, porque ele é meio que um compilado dos outros vídeos que eu fiz. Se você tem acompanhado o meu trabalho, você viu o vídeo da surdez, o vídeo do autismo, o vídeo das crianças trans, e agora vão vir uma série de vídeos sobre gays, lésbicas e análise psicológica disso. E por que isso é importante? Porque o assunto hoje é como os pais lidam com isso, como os pais vão lidar com o inesperado, como os pais vão lidar com uma criança deficiente, como os pais vão lidar com uma pessoa completamente diferente deles. E alguns já estão extremamente preparados para isso, alguns já estão à vontade, entendendo que um filho não é exatamente uma extensão deles, e sim um outro ser humano completamente diferente, e que vão ter necessidades e perspectivas que podem destoar de tudo que você acredita. Porém, tem alguns outros pais, e não são poucos pais, que não estavam muito bem preparados para isso. Então, eles subconscientemente eles enxergam a criança como sendo uma extensão deles mesmos, como sendo a propagação de quem você já era. E sempre tem aquela ideia básica de que todo pai gostaria que o filho se inspirasse mais ou menos nele, mas ao mesmo tempo todo filho não quer se inspirar nos pais. Ele quer criar a sua própria identidade. E isso pode entrar em conflito quando os pais ainda não estão preparados para essa noção de identidade diferente. E se agrava, ainda mais quando a própria pessoa já tem por natureza uma identidade que não tem nada a ver com os seus progenitores. Ou seja, pais extremamente saudáveis que deram à luz uma criança surda e que não estavam preparados para isso, ou que deram à luz uma criança com síndrome de Down, podem entrar em estado de depressão, estado de negação ou até mesmo violência, que parece um pouco difícil de entender, mas é mais fácil de ser vista se os filhos dizem que são gays, lésbicas ou trans. É a mesma ideia, é aquela quebra de tudo que você não gostaria que seu filho fosse. E qual é essa relação do seu filho fosse? Ela está muito associada ao narcisismo próprio, essa ideia de olhar para si mesmo e se ver como uma pessoa, como centro do universo e ainda uma pessoa muito, muito, muito foda. E o narcisismo, ele é interessante, ele é extremamente perigoso em relações afetivas normais, tipo marido e mulher, namorados, namoradas. Mas em filhos ele também é bem complicado, porque o narcisismo nos leva àquela ideia de que vários pais têm, de que os filhos deveriam encontrar a felicidade pelo mesmo caminho que os pais encontraram. E também, durante as brigas, o narcisismo ele vai se manifestar de uma maneira extremamente interessante, usando aquela ideia básica do eu não serei mãe ou eu não serei um pai de uma criança surda. Logo, essa criança não é surda, essa criança eu prefiro acreditar que ela escuta, eu prefiro acreditar que meu filho não é gay, eu prefiro acreditar. E isso é o complexo narcisista, é aquele complexo de tipo, você é uma extensão de mim, e se você falhar, significa que eu estou falhando. Tanto que daí, dessa ideia narcisista que nasce aquelas frases, onde foi que eu errei? Já que a pessoa não tem nada a ver do que esse pai esperaria para essa criança. E o narcisismo, ele acontece de vários ângulos. E a gente tem casos até sobre isso, porque nos Estados Unidos teve uma polêmica muito grande quando um casal de mães lésbicas surdas queriam gerar filhos surdos, e para isso elas usaram os óvulos dela, mas usaram o esperma de um homem que já estava na 4ª geração de surdos, ou seja, era certeza que essa criança viria surda. E muita gente que escuta isso deve pensar que essas mães são extremamente impróprias e inadequadas pela ideia de estarem infligindo uma deficiência ao filho somente para que ele se pareça com elas. E na verdade isso não é tão estranho, porque a maioria dos pais gostaria exatamente que os filhos fossem como eles, até em aspecto físico. Isso é uma demonstração muito clara de que o narcisismo ou a própria história
pode estar ligada a tudo isso. Essas pessoas, elas foram extremamente atacadas na época. A Fox News disse que era uma aberração. E o link também vai estar aqui na descrição dessa notícia. Mas a ideia central é que mesmo coisas que nós não desejamos às vezes, que as pessoas tenham, certos pais podem desejar para os filhos. Isso nos leva ao aprimoramento genético, porque a gente está passando por um processo, agora século XXI, sobre melhoria de gene, terapia de gene, muito bem elencado na série Orphan Black. E a gente está levando essa mudança genética a um novo nível, tanto que os bebês in vitro, os bebês de proveta, eles já têm uma característica muito interessante, que cada vez eles estão ficando mais e mais específicos e atendendo mais as necessidades dos pais. Uma vez que esses pais eles podem pedir o filho de um sexo X ou Y, ou eles podem descartar se o filho for X ou Y. E tem a faculdade dos Estados Unidos que ela estava desenvolvendo uma técnica para poder mudar o gene da cor dos olhos e da cor do cabelo, para assim os pais conseguirem ter uma criança que eles julgariam perfeitas, uma garantia de que não teria erro, o seu filho vai vir daquele jeito muito específico que você deu no prontuário. E isso parece um pouco errado, mas à medida que a gente para e analisa a barriga de aluguel, não é. Porque a barriga de aluguel, as mulheres que recebem para engravidar, elas já são altamente investigadas, sondadas, tanto no aspecto psicológico quanto físico, porque esses pais, eles adorariam ter filhos que se pareçam com eles, pelo narcisismo. Então, eles procuram barrigas de aluguel que se pareçam com eles, tanto que sejam inteligentes, que tenham tido uma boa aptidão, já que alguma parte da inteligência ela é de cunho genético, quanto extremamente parecidas fisicamente. E isso diferencia de procurar um parceiro, uma parceira, afinal a gente procura filhos, a gente quer filhos não só pelo narcisismo também, mas a gente gera filhos com as pessoas que a gente ama, e a gente ama os aspectos físicos dessas pessoas também. Então você escolher uma barriga de aluguel é tão parecido quanto você escolher uma namorada. A questão que você virar e falar assim, eu quero esse tipo de pessoa, se torna muito mais agressivo. Igual a ideia do in vitro, quando você não escolhe uma namorada de olhos azuis, mas você fala pro médico fazer assim, faça essa criança de olhos azuis. Se torna muito como um objeto. Mas enfim, a grande questão é que muitos pais, eles não estão preparados para essa ruptura do esperado, para esse novo e para essa castração, para entender que o mundo não gira em torno deles, muito menos os filhos não vão girar em torno deles, mesmo quando eles são muito pequenos. E a deficiência é escarrada na cara deles isso. Uma criança trans, porque ela começa a manifestar a diferença paterna-materna muito cedo, e esses pais são meio que obrigados a lidar com isso. E aí a gente vai ter as saídas. Nesses vários casos que eu li, eles tiveram pais que apoiaram, que estavam muito bem preparados, eles já sabiam como lidar, como reagir diante dessa situação, para formar esse luto, para lidar com essa ideia do bebê imaginário, que jamais seria o que eles pensavam que seria. Por exemplo, o meu filho nasceu com síndrome de Down, ele provavelmente não vai ser um músico que eu sonhava que ele seria. Ou tem um diretor da Disney que nasceu com uma criança surda, e ele é o chefe da rádio Disney, e ele teve que lidar com isso. E ele já estava mais preparado para toda essa situação, tanto que foi fácil ele desenvolver o luto dele, e foi fácil ele lidar com essa visão do outro. Porém, esse vídeo é mais sobre os pais que não estão preparados para isso. E geralmente, esses pais que não estão preparados para lidar com a imperfeição dos filhos, são geralmente os pais que não estão preparados para lidar com a própria imperfeição. Teve um caso que eu tava lendo, na verdade é bem próximo de mim, pra ser sincero. A mãe, ela briga com a filha que é gorda,
Mas eu sei que ela briga com a filha que é gorda porque ela não suportaria a ideia de ser mãe de uma criança gorda. Porque ela vê uma criança gorda como sendo algo extremamente ruim e combatível. Então, é errado que a filha seja gorda, porque aí seria a prova de que ela, enquanto mãe, enquanto indivíduo, enquanto progenitora, ela não conseguiu fazer um bom trabalho. E dentro disso, uma das grandes questões que a gente vai encontrar é justamente a questão da autoestima. Porque uma criança que ela é educada num lar onde ela é vista como sendo um problema, como o principal aspecto dela é visto como sendo um problema, a gente vai ter uma defasagem de autoestima, a gente vai ter uma má construção dessa identidade da pessoa, porque o próprio âmbito que ela teria como estabilidade, ela não conseguiu encontrar. Então, ela vai ter que procurar em outros lugares ou outras coisas, senão isso pode acabar gerando um profundo problema dentro da autoestima e da própria construção do eu dela. E aí, você que virou e falou, eu tô pronto sim, o que eu tenho que fazer? Segura a mão da pessoa e vamos junto. Caminhe junto com seu filho. Independente do que alguns pais pensam, seu filho ele precisará passar por determinadas coisas, ele precisará encontrar a maldade do mundo, mas ele também precisará muito do seu apoio. Você pode alertar o seu filho, mas jamais impedir que ele cometa os próprios erros, porque a nossa identidade ela nasce diante dos nossos problemas. Durante períodos de crise, nós nos estabilizamos enquanto seres humanos e encontramos aquilo que nos dá paz, nos dá calma. Pode ser o estudo, pode ser o exercício físico, pode ser drogas, pode ser série, pode ser qualquer saída que for. Freud divide ela em 3 tipos, mas isso eu explicarei melhor num outro vídeo. E você, enquanto pai, você só precisa realmente vigiar sem controlar. E isso é extremamente complicado porque é uma linha muito tênue entre você cuidar de alguém e você tentar controlar essa pessoa, ou você tentar mudar essa pessoa. Do ponto de vista hoje do século XXI, a gente ainda vai ter uma coisa muito boa que são as tecnologias, os meios de comunicação e o Facebook, que ele garante as minorias, não sei bem, ele garante as pessoas mais diferentes que elas encontram outras pessoas diferentes, se identifiquem e também se sintam incluídas, mas ao mesmo tempo é muito importante um apoio familiar, já que toda a estrutura básica de uma criança, ela vem da ideia que os seus pais têm sobre elas. Pais que olham uma criança deficiente com um olhar de pena ou nojo darão a ideia dessa pessoa ali no futuro como uma pessoa incapaz, uma pessoa menor do que as outras. E você criar esse eu posso dentro do seu filho é muito importante. Só que para isso, antes de qualquer coisa, nós temos que trabalhar no nosso próprio narcisismo, porque ser o pai, ser mãe, ter filhos, em grandes aspectos ele se trata como nós nos vemos. E para você criar outra pessoa, antes de tudo, você precisa resolver as suas questões internas, coisa essa que a maioria das vezes, não faz. Durante esse vídeo eu falei de alguns estudos, algumas coisinhas básicas. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links e artigos que eu usei para gravar. Eu estou no Facebook, no Snapchat, no Instagram. E é isso.